Há muitas formas de se encantar com o ministério sacerdotal. Eu me lembro que o que mais me encantava na vida de comunidade era ver a atuação do padre, o que ele fazia. Deus nos chama a um projeto pessoal, singular, ou seja, Ele nos chama a vocação particular do matrimônio, a vocação particular do sacerdócio, a vocação particular da vida religiosa e da vida laical. O que me atraiu na vocação sacerdotal foi a entrega total a Deus. Senti-me chamado a ser todo de Deus e vi na vocação sacerdotal este lugar teológico para o qual Deus me chamava a servi-lo e, amando, servir os meus irmãos também. Depois, o que mais foi me encantando foi o ser do padre, o que ele era, o que ele representava. O sacerdote faz é o que mais me chamou a atenção quando um dia eu me deparei com a seguinte pergunta: você já pensou em ser padre? Quando o padre Inazir, em saudosa memória, faço aqui agora, me fez essa pergunta, eu nunca tinha pensado em ser padre. Eu já tinha os meus quase 18 anos e estava prestes a fazer um vestibular e eu nunca havia mesmo pensado sobre isso, né? E eu falei para ele que não iria pensar sobre isso porque eu iria fazer a faculdade, né? Eu iria prestar o vestibular e ia fazer a faculdade. E ele simplesmente me disse: tudo bem, pode fazer a faculdade, mas vamos pensando sobre isso, reze sobre isso, né? E a partir da oração, desse contato mais próximo com o sacerdote, eu fui percebendo que Deus me chamava para algo muito maior do que os meus projetos. Porque, querendo ou não, a nossa adolescência, nós fazemos inúmeros projetos, projetos a curto e longo prazo, né? De como constituir uma família, de como digamos assim, ser um bom pai de família, do emprego melhor que vamos ter, da faculdade, dos estudos e tudo mais. Mas precisamos parar, olhar para Deus e nos perguntar: o que Deus quer de mim? Assumir o ministério de Cristo é assumir não só aquilo que é o próprio Cristo, agir em persona Christi, agir na pessoa de Cristo, mas assumir os seus fatos, aquilo que ele fazia. O que mais me encantava sempre era como o padre ofertava aquilo que era próprio de Cristo na administração dos sacramentos. E é isto que eu quero. Quando eu recebi a minha primeira Eucaristia, eu tive a certeza que eu não queria só receber, eu queria também ofertar por meio de minhas mãos. E isso irá se concretizar com a graça de Deus. O que Deus quer de mim? E foi essa pergunta que eu fiz a Deus: o que o Senhor quer de mim? E a partir desse momento de oração, né, desse constante acompanhamento como sacerdote, né, eu fui percebendo que Deus espera e Deus queria algo muito mais de mim. E ainda quer muito mais de mim. Né? Então, a partir desses momentos, dessa oração, contato com o sacerdócio, a direção espiritual, a confissão, a Santa Missa, né? Participando desses sacramentos tão importantes para nós, eu fui descobrindo essa vocação em mim, né? Que Deus me chamava, que Deus ainda me chama, né? A essa vocação. Então, o que me atrai nessa vocação sacerdotal? Uma coisa que para mim é muito caro ao sacerdote, é a função ou a faculdade dada a ele de ser um curador de almas, ou seja, dele levar almas para o céu. Isso para mim é muito caro e muito forte para mim. Principalmente uma vez em que eu fui visitar um doente com um padre Nazir, e essa senhora que já estava enferma olhou para ele com um olhar assim tão brilhoso, assim, como se tivesse a presença do próprio Deus ali na frente dela. E ela falava: eu posso dar um abraço no Senhor? E ela falou assim: claro que pode. E ela deu um abraço tão belo nele, e ela disse para ele: eu sempre tive vontade de abraçar um padre, mas eu nunca tive a visita de um padre. E isso me chocou muito, assim, e eu me coloquei no lugar do padre. Poxa vida, eu poderia ser um padre que seria esse acolhedor, né? Quantas pessoas às vezes não sofrem pela falta de padre em nossas comunidades e às vezes só queria ter um abraço no padre. Isso me encanta na vida sacerdotal. Um outro detalhe importante para mim foi o ano passado em que perdi o meu pai e eu pude acompanhar o padre que foi até ele, o padre Irandes,
foi até ele na semi-intensiva e administrou a ele o sacramento da unção dos enfermos. Para mim esse momento foi muito forte, muito gratificante, em ver o meu pai recebendo esse sacramento e ter a certeza de que ele está no céu, porque o sacerdote, ele é um curador de almas, ele é um salvador de almas, né? Então essa faculdade para mim muito peculiar e muito encantador para mim, o sacerdote. E eu gostaria disso para mim, né? Eu quero isso para mim, de ser um curador de almas, de ser um salvador de almas, administrando os sacramentos. Se eu pudesse deixar uma mensagem para os jovens que estão fazendo o processo de discernimento vocacional, eu diria aquilo que Jorge Bernanos falou no livro Um Diário de um Pároco de Aldeia. Ele disse que a juventude é o momento de correr os riscos, porque os erros custam menos. Então, a você jovem que tem aí dúvidas quanto à sua vocação e pensa em entrar no seminário, mas também começa a pensar nas consequências e no que pode perder, e se você voltar para casa, eu te digo, entre, faça a experiência, porque vale a pena. Como jovem, eu digo a você, jovem, não tenha medo de deixar tudo por tudo. A gente sempre diz que deixou muita coisa, né, para assumir o chamado de Deus. Quando a gente olha para trás, a gente vê que não deixou foi absolutamente nada. Teve muita gente que teve que deixar algumas coisas, materiais, teve que deixar às vezes herança, uma vida que seria promissora, e às vezes custa nos deixar a nossa família. Mas quando a gente olha para trás depois de ter caminhado tanto, a gente diz: não deixei nada, porque agora eu tenho tudo. E aquilo que eu tenho eu oferto, é a minha vida, é o meu serviço, é a minha resposta, que é pecadora e às vezes de um servo que se reconhece como humilde e pequeno, mas que se entrega ao Senhor e diz: Senhor, faça de mim segundo a tua vontade. Por isso, jovem, não tenha medo de responder para Deus aquilo que Ele te pede com tanto zelo e coragem. Responda: eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Seja corajoso. Meus caros jovens, aqui uma frase muito cara a mim. Não tenham medo de ser felizes. Não tenham medo de discernir a sua vocação. Não tenham medo de dar a sua vida a Jesus Cristo. Cristo não nos tira nada. Cristo nos dá tudo. Não tenham medo de ser padre. Não tenham medo. Não tenham medo. Façam um processo sincero de vocação, de discernimento vocacional. Porque se não for para ser padre, Deus te chama a ser santo, seja no matrimônio, seja na vida religiosa. Então é essa mensagem que eu deixo a vocês. Não tenham medo de ser felizes. Não tenham medo, não tenham medo. Porque Cristo nos dá tudo. Cristo nos dá a salvação. Cristo nos dá a felicidade. Só Ele é capaz de dar essa felicidade. Então essa é a mensagem que eu deixo para você, jovem. Quer ser padre, quer discernir a sua vocação, sua vocação, se é religiosa, se é matrimonial, se é sacerdotal, procure o seu pároco da paróquia ou procure a nossa pastoral vocacional da diocese. Você encontra no Instagram, Facebook, PV Diocese de Itumbiara. Então, entre em contato conosco, ou até mesmo comente aqui nos nossos vídeos, né, que está sendo publicado nas redes sociais da diocese, para que nós possamos também entrar em contato com vocês. Então, desde já, muito obrigado e que Deus abençoe vocês.